Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Move Work Podcast. E hoje eu estou aqui com a escritora do Oi, te trouxe um café, Andréia Mazarino. Seja muito bem-vinda ao Universo Move Work e é uma honra receber você aqui hoje para compartilhar toda a sua jornada, tanto de vida como de escritora. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de poder estar aqui, né, compartilhando um pouco sobre esse livro tão importante que também sem a ajuda de vocês não teria acontecido, né? Então eu fico muito grata de poder ter esse momento aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para quem estiver assistindo a gente. A pré-venda do Oi Te Trouxe o Café já foi um sucesso. E amanhã nós estaremos lançando essa obra lá na Todimo Lar Center. Não, desculpa. É Cuiabá Lar Shopping. É o auditório dentro da Todimo, que fica na Avenida Miguel Sutil, aqui em Cuiabá, a partir das 16 horas. E a Andréia, brilhantemente, vai fazer a abertura do lançamento. E nós esperamos por você. Andréia, agora compartilha aqui com a gente. Como foi essa jornada? Quando foi o desejo de você compartilhar, né? Eu falo assim, pequenas doses de café, porque é um livro muito gostoso, é um livro muito profundo, né? É um livro que fala diretamente com o coração de outras mulheres. E como foi para tudo isso acontecer? Na verdade, esse livro, ele nasceu de um vídeo, né? Num momento muito difícil, eu acredito que as canções mais bonitas e os livros mais bonitos nascem sempre de um momento muito difícil, né? Com certeza. E eu estava num puerpério, com um bebê recém-nascido, sem rede de apoio, a minha família longe. E eu lembro que um dia eu fui tomar um banho, muito difícil. E naquele momento, enquanto eu chorava, né, e falava com Deus, o Espírito Santo dizia ao meu coração: existem muitas mulheres que também estão passando por isso. E aí ele me disse: você tem que guardar essa dor no bolso e alcançar elas. E eu falei: como que eu vou fazer isso? E aí eu tive um estalo. Eu coloquei uma mesinha de vidro no jardim, peguei uma xícara de café, coloquei a minha câmera e ali eu tava com meu bebê no colo e o primeiro vídeo eu apareci e eu tive essa ideia. Eu falei: oi, te trouxe um café, posso me sentar? E comecei a compartilhar com elas sobre o chamado da maternidade, como é difícil, como é um momento tão transformador, tão desafiador na vida da mulher. Sueli, e aí, quando eu olhei esse vídeo, em menos de 15 minutos já tinha 300 mil visualizações, em menos de 2 dias, um Uau! milhão de visualizações, e hoje a gente já chega a 2,5 milhões de visualizações. E meu Instagram, assim, começava a travar de tantas mulheres escrevendo o que estavam passando, sabe? Então eu entendi que realmente tinha um propósito nisso, né? E aí eu pensei assim, bom, um café, eu não sei, né? Pra mim o cafezinho ele é restaurador, né? Tem gente que se tirar o café, o dia acaba. E eu vou confessar, eu já não tomo café, É, mas eu sou apaixonada por cappuccino. Então, quando alguém, ai, vamos tomar um café? Vamos, eu aceito com toda certeza. Mas eu só não tomo o mas a café. maioria do Mas, brasileiro aqui, eu tô ah, representando a maioria, sim, porque a sim. maioria começa o cafezinho, começa o dia, né? Aham. E aí em todos os vídeos eu pegava uma xícara de café e falava: oi, eu posso me sentar? Te trouxe um café? E falar, abordava diversos assuntos, e esses vídeos sempre muito, muito engajados, né? Na É, verdade, são vídeos cirúrgicos, né? Tudo que a gente fala da alma. Porque o que as nossas dores vêm da alma, né? sim, E é bem aquela passagem onde Deus fala que vai que eu cuido da sua dor. Então, vai curar a dor do seu próximo que eu cuido da sua, sim. né? E eu acho isso muito lindo. Nós mulheres de ter esse dom de, eu falo assim, de renascer, né? O renascimento. E você renasceu, né? Com o Oi Te Trouxe um Café. Sim, e eu pensava assim, não, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? E eu Uhum. viralizei um vídeo, eu falei, ai, nunca mais. E aí, depois do lançamento do livro, eu gravei outro, e tá viralizando agora com mais de 2 milhões já também de alcance. E aí eu falei assim, não, é um propósito, né? E já estamos no quarto lote, nem foi o lançamento do livro. Chega minha xícara, até minha xícara elas me fizeram vender. Chega livro, sai, chega xícara, sai. Então, assim, eu vejo que é realmente um propósito. Recebo ter muitos testemunhos, mulheres que perderam filhos, sabe, há poucos meses. Uma moça me procurou que ela queria dar de presente para a cunhada porque ela perdeu uma bebê, acho que de 3 anos. Então, se você Nossa. imagina o momento esmagador que uma mulher tá, sabe?
E assim, das nossas dores, eu acredito que saem sempre o propósito, né? Sai a cura, sai o antídoto para a ferida das outras. E eu tenho esse chamado muito forte de cuidar de mulheres, né? Deus me deu isso e não tem como. Onde eu encosto, uma mulher vem contar um problema para mim, vem. Muitas mulheres estão sendo restauradas através de uma simples leitura, sabe? De um simples café, porque às vezes o que falta é isso, né? Esse acolhimento, ter alguém para te ouvir, ter alguém para conversar. Para nós mulheres é tão importante, né? A ciência até prova que a gente libera os níveis de cortisol conversando, desabafando uma com a outra. Sim. E esse livro nossa, eu fiquei apaixonada, né? E é igual eu falo, é muito cirúrgico. Então, o livro, ele é profundo, né? Cada capítulo que você lê, que é um capítulo por dia, tem 30 capítulos, né, Andréia? Isso. Então, é para você ter ali um alimento diário na hora do seu café da manhã. Posso ler um pouquinho dele? Pode. Posso? Eu até separei aqui, ó. Não, mas não é esse. Esse daqui já era o outro capítulo. Pra você ter uma ideia, eu já li ele quase 2 vezes. Ah, Porque ele já tem alguns dias, né? É esse aqui, do capítulo 6, né? Sobre maturidade. E aqui fala, né? A maturidade, escolhas que moldam a alma. Maturidade não vem com o tempo, mas com as decisões que tomamos. Já começa por aí, né? E a Andrea coloca no capítulo 6: o café de hoje vem forte e necessário, como aqueles momentos em que a vida nos chama para crescer. Você já sentiu a dor de esperar maturidade de alguém que simplesmente não a entregou? Já ficou frustrada ou até ferida pelas escolhas de quem, pela idade ou posição, deveria agir diferente? Quem nunca passou por isso, né? Talvez tenha sido um amigo, um marido, um familiar ou, quem sabe, você mesma. Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Todos nós, em algum momento, já falhamos na arte de amadurecer. Maturidade não vem com o tempo, mas com as decisões que tomamos. É com construção diária um processo que exige coragem para olhar para si mesma, admitir erros e escolher mudar. Eu não vou ler o resto, tá? Vou deixar vocês curiosos, e chama a Andrea, né, no Instagram dela, e tem esse livro em mãos. Mas, além desse livro, que já é um sucesso, a Andrea está para lançar um novo livro. Andrea, essa foi a porta de entrada. E como foi para você escrever um outro livro? O Carlos até me perguntou, André, você achava que o Hoje Te Trouxe um Café ia ter esse sucesso assim até antes do lançamento? Eu falei, não, eu não esperava. Porque esse livro, apesar de você chamar ele de muito profundo, meia gente, o que vem por aí, Meu esse Deus! que vem por aí chama Forjados no Fogo, que é um processo onde Deus forja uma fé inabalável, Uau! né? E surgiu de um processo muito profundo que eu vivi com Deus, né? Quando as coisas desmoronaram por fora, por dentro, e eu achava que era o fim e na verdade era um recomeço, né? Era Deus nos forjando, porque hoje, Sueli, as pessoas gostam muito de falar de bênçãos, de vitória, mas É ninguém gosta de verdade. falar qual é o processo que Deus usa para nos forjar, né? E o fogo, na Bíblia a gente vê isso na palavra de Deus, que o fogo ele não vem apenas para destruir, ele vem para refinar, né? A palavra fala: "Eu provei vocês com fogo na fornalha da aflição". Então, as aflições da vida são essa fornalha de treinamento aonde nós saímos refinados. Muitas vezes Deus nos livra da fornalha, mas às vezes ele vai fazer a gente passar e vai passar com a gente, né? Sim. Então, é um livro muito fundo também, muito profundo, com práticas espirituais, com testemunhos, com coisas que eu vivi, assim, de intimidade com Deus. Uau! E é um livro para quem deseja um nível mais profundo mesmo, de vivência com Deus, porque as experiências, assim, que eu tenho de ver, assim, não só a bondade de Deus, mas a graça, a misericórdia me alcançando, geraram esse novo livro que eu escrevi em menos de uma semana, né? Porque ele já existia dentro de mim, né? É um livro muito profundo. Tive que parar várias vezes para escrever ele, porque a presença de Deus me invadiu, eu começava a chorar, assim, de uma forma. E eu sei que muitas pessoas vão ser impactadas, porque, Sueli, eu acredito assim, existe um momento na vida do cristão que ele é decisivo.
E é nesse momento que ou você permanece com Deus numa caminhada ou você desiste. E é por isso que muitos estão desistindo, né, e retrocedendo, porque esse momento é decisivo. Qual é esse momento? É o momento onde você passa por um esfriamento espiritual. Você faz orações, mas parece que não passa do teto. Deus não está te ouvindo. Você passa por provas, situações que você fala: "Meu Deus, eu não merecia passar por isso", né? São coisas tão ruins, sabe? Mães que perderam um filho, o que eu posso falar para uma mãe que perdeu um filho, que era a vontade de Deus? Não. Mas é nesse momento que você decide dar um passo de rompimento ou você retrocede e abandona a fé. Então esse livro ele nasce desse momento, sabe? Ele nasce dessa construção, desse poder que Deus traz na nossa vida através dos sofrimentos que nós conseguimos vivenciar e enfrentar e superar, né? Porque todos nós temos uma história de sofrimento. Eu sei que qualquer pessoa que sentasse aqui no meu lugar hoje iria contar uma história de sofrimento. Todos nós temos uma história triste, mas ninguém quer saber da sua história triste. As pessoas querem saber como você saiu de lá, como você superou, né? Então esse livro ele é muito profundo, traz algumas práticas espirituais. Tem um capítulo que eu falo da minha salinha de oração, que é um lugar onde eu decidi buscar Deus, onde eu me enfio lá dentro e eu fico, e eu vivi coisas assim muito profundas, sabe? De não ter dinheiro e falar assim: Deus, eu confio no Senhor. E quando eu abri a máquina de roupa, assim, tem nota de 100, de 200 boiando, assim, na água do nada. Coisas, assim, sobrenaturais que eu vivo, que se eu for falar, as pessoas falam assim, para, você tá mentindo. Mas quem caminha do meu lado sabe que eu vivo. E sabe, Andréia, é bem interessante isso, porque as pessoas hoje em dia, além de não querer falar da dor, elas não querem viver experiências com Deus. Porque é diferente de você conhecer pessoas que falam de Deus. Mas e a experiência? Entendeu? É. Eu falo porque eu fui criada dentro de um lar evangélico, não desmerecendo jamais qualquer outra religião, né? Mas falando da minha experiência. Então, assim, a ligação é muito forte, né? Meus pais vieram de outras religiões e eu cresci também vendo e presenciando eles, né? Praticando outras religiões. E quando a minha família se converteu, nós passamos assim, experiências surreais. Então, assim, só que é algo que eu quase não conto abertamente, porque senão o que que acontece, né? As pessoas não acreditam. Mas Acha tem que que isso começar a contar. isso é algo meio que fora da realidade. Ah, isso não existe, não, pra você ter uma ideia. Eu, particularmente, não assisto filme de terror. Deus me Nem na livre. minha casa, ninguém assiste. Meu filho até gosta, e eu falo, meu filho, pelo amor de Deus. Não queira ter a sua visão espiritual aberta. É aquele poder de invocar, né? Tudo que você Exatamente. canta, tudo que você vê, tudo que você atrai para sua vida, você tá invocando algo, você tá Sim. materializando isso, independente de religião, Não, eu falo né? porque a minha vida foi um filme de terror. Então, assim, o que existe lá, que é cinematográfico, é real. Entendeu? Aqui fora é real. Eu falo por experiência. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a experiência, né, com um outro lado, eu também tenho experiência com Deus. Fortíssimas. E eu falo assim: não tem como eu abrir a minha boca e não falar do que Deus Isso. fez sempre. Então, sempre que eu posso, eu falo. Ele me resgatou da depressão, ele realizou os sonhos da minha vida. Um dos meus maiores sonhos, quando eu fui resgatada da depressão, foi porque Deus me lembrou dos meus sonhos. Sim. Uma carta que eu escrevi com 16 anos de idade, que eu queria o quê? Um casal de filhos. Olha. E quando eu estava em estado, né, no profundo do poço, vamos falar assim, e Deus na hora me repreendeu. Filha, como que você quer que eu tire você daqui? Mas assim, nitidamente, como se eu estava Sim. olhando para o céu e ele abriu o céu e falou assim, sabe? Diretamente. Naquela Sim. hora eu fui tomada de o quê? De vergonha. Eu parei, eu falei, realmente eu tô sendo egoísta. E ali eu me desmanchei e me coloquei à disposição dele. Sim. Entendeu, André? E falei, Senhor, já que eu tenho agora uma nova chance de vida, então que o Senhor me capacite, né? Porque Deus, ele não dá, vamos falar, o cajado para aquele que é perfeito, mas ele capacita quem ele chama, né? E isso daí vai ser, e isso a gente sabe que é durante a caminhada. E mesmo assim, nós somos tão falhos, né? Eu falo, eu sou tão Sim. falha diariamente diante de Deus, né? Eu peço perdão todo o tempo, falo, Senhor, eu sou tão falha, às vezes eu tenho vergonha de ti.
É uma caminhada, né? Esse livro, Sim. Forjados no Fogo, aqui tá me vendo, você que tá enfrentando processo, porque essa foi a palavra que veio no meu coração sobre esse livro, é um processo, né? Esse livro é para você. Se você deseja um nível mais profundo de intimidade, de conhecimento, né? Porque, Sueli, não é possível que a gente veio no mundo só para pagar boleto, passar raiva e respirar. Ah, Não, eu não tem coisa a acredito mais. nisso. Tem coisa a mais, não é É. possível, né? Então, até tem um capítulo que eu escrevi que é muito forte, que é baseado na palavra de Apocalipse: Deus vomitará os mornos. Porque o frio, ele sabe que tá longe, mas o morno, ele acha que tá perto. E o problema é você achar que você tá perto de E o Deus. coração enganoso, E o né? coração enganoso. Então, hoje a gente vê muitas teologias, muitas palavras bonitas de venha, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Sim, Deus dá, esse é um desejo de Deus, é a prosperidade para a nossa vida, para os filhos. Você Até é porque é mãe? uma promessa, Sim, né? você Ele é deixa mãe, o isso que como que você promessa. sonha, né, para os Sim. filhos? Mas não é só isso, né? As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o processo, não querem serem Não, transformadas, não querem o exatamente. tratamento. Então, esse livro vai te aperfeiçoar nisso, com práticas muito profundas ali. Eu falo muito sobre coisas muito profundas mesmo em Deus, a prática do jejum, a prática da oração, sabe? A prática de ter uma vida com Deus, porque não se trata em ir à igreja, muitas pessoas, eu sou tão atacada nesse vídeo mesmo que viralizou de 2 milhões, meu Deus, quanta gente falando coisa pra mim. Quanta gente falando coisa pra mim. E eu falo assim, meu Deus, como vocês vivem no raso. Eu não sirvo pra viver no raso, Sueli. Eu não consigo, eu não vim nessa vida aqui. Eu vou impactar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu vou tirar das trevas o máximo de pessoa que eu conseguir, sabe? E o fogo, ele é um processo de refinar. O ouro, pra virar ouro, ele precisa passar no fogo. Ele passa nesse calor pra ser O moldado. Pra diamante. virar, né? Pra virar uma pedra lapidada, né? Sim. Então, esses são os processos de Deus e hoje todo mundo foge disso, porque ninguém quer sofrer mais. Hoje a gente tem uma solução para tudo, mas alguns sofrimentos que são necessários na nossa vida não tem para onde correr, né? São E é aí, aperfeiçoamentos. eu já ia falar, é o aperfeiçoamento e é ali onde Deus vai trabalhar. É ali Deus vai moldar, né? E só que a palavra dele também é clara. O choro, ele dura uma noite, né? Sim, E a alegria, ela vem pela manhã. O que nós temos que ser, é, na verdade, o que nós temos que praticar mais é a nossa fé. É acreditar naquilo que realmente não existe, né? E eu gosto muito de citar também, em todo tempo. A Bíblia, ela diz, Deus deixa isso muito claro. A Bíblia é nossa bússola e poucas pessoas param para entender o que ela fala, né? O que a sim. boca de Deus está falando com a gente. Mas, André, eu já quero ler esse livro. Quando esse livro está para as pessoas adquirirem? Ele já está na editora, né? Passando o processo ali de diagramação, de ajustes, e eu acredito que ali até final de maio a gente já está com ele. Vamos lançar ele na Bienal em São Paulo. Uau, olha É, aí! e esse livro já tem muita expectativa, assim, em torno dele, porque é algo, assim, muito profundo mesmo. Pessoas que precisam aprofundar nessa caminhada, como você falou, né, nesse processo que todo mundo corre, né, se falar hoje, se Deus mostrasse, você quer isso pra sua vida, eu vou te realizar teu sonho, mas antes você Mas, vai passar todo esse caminho aqui, sim. que a gente desistiria, né, por isso às vezes a gente vai conhecendo isso aos poucos, né, mas a palavra fala em Hebreus que você estava falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. Então, esse processo de fé, eu não estou nem falando de religião, não levanto bandeira de religião, porque Jesus não veio levantar uma bandeira de uma igreja, Jesus veio salvar pessoas. Se tivesse só você aqui, Sueli, ele ia morrer só por você. Então, não Exatamente. existe isso. Jesus não veio levantar a placa de uma igreja, ele veio levantar o amor, a graça, a misericórdia, né? E hoje as igrejas têm se matado, as pessoas, os próprios cristãos estão se atacando, né? E católico contra evangélico é um trem de doido, assim, que eu falo, gente, pera, vocês estão brigando, guerreando com o inimigo errado. Então, esse livro é muito profundo porque ele vai te ensinar a guerrear com o inimigo certo, o inimigo da tua alma. Porque, imagina, eu sofri um acidente na época do Covid, quase morri. Daí, logo depois engravidei, perdi, sofri um aborto, não sabia que estava grávida. Logo em seguida, minha casa pegou fogo, nós perdemos tudo que tinha. E você acha que o diabo vinha falar o quê na minha cabeça? E aí, cadê Deus? Cadê? Você tem fé ainda? E aí você sente aquele momento de rejeição, porque é muito natural quando vem essas coisas difíceis, esse processo de sofrimento, você achar que Deus está te rejeitando, está te abandonando, está te esquecendo. Mas não, na verdade não. Deus está te confiando um nível mais profundo, um nível a mais, uma escada, né? Nessa fé. Então, depois de todos esses processos, eu consegui ressignificar tudo, consegui gerar nisso uma força mesmo, uma turbina,
para alcançar mais e mais pessoas. Esse livro promete, Sueli, esse livro vai ser impactante. Então, se eu já apaixonada já estou, né, e sou pelo Oi Te Trouxe o Café, então o Forjadas pelo Fogo, meu Deus, eu já quero ler E esse é para homem livro. também, tá? Não ia escrever só para mulheres, mas os Aham. homens começaram a comprar o livro do café, Sueli. Os homens comprando. E aí eu falei, não, eu vou escrever para os homens também. Então é um livro bem aberto para homem, mulher, para todo mundo. Que legal, Andréia, parabéns. Parabéns Obrigada. por você ter colocado o seu coração à disposição. Fala assim, Deus ele só age quando a gente coloca à disposição dele. Né? Porque, Uhum. igual você falou, muitos querem, todos querem só o resultado, ninguém quer estar disponível para aprender, porque quando você coloca o seu coração, você precisa estar com ele liberado para, né, deixar Deus fazer, deixar Deus agir, e não é fácil, é doído, entendeu? Eu falo assim que eu passei por esses processos da vida, mas eu coloquei, eu falei, Senhor, todos os dias, André, eu peço para Deus, renova a minha mente no dia de hoje, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim nesta terra. E dia após dia, e é até engraçado quando você começa a abrir a sua boca e declarar sobre a sua vida, né? Que só vem desafios. É incrível, só vem desafios para quê? É testando o que você está pedindo. Será que realmente você está disposta? Será que realmente seu coração é isso que você quer? É um Isso é preço, muito né? É o forte. preço a ser Sim. pago, né? Nem todo mundo está disposto a pagar um preço de renúncia e sacrifício, Não, né? porque dói. Sim. Dói a carne, dói a alma, dói todas as formas. E a verdade é que tá todo mundo muito apegado aqui a esse mundo, né? E aí, a hora que morre o É. conhecido, você fala: "Ah, meu Deus, por que que chocou tanto esse vídeo que eu falei que tá batendo mais de 2 milhões? Porque eu falo sobre o processo da morte e que no fim Jesus é o único que vai estar te esperando. Mas me apanhei tanto nesse vídeo, Suelen. Não, porque meu marido morreu, não sei o que, engraçado. Só mulheres comentando. Aí eu falei assim: cadê os homens comentando aqui que não trocaram a esposa, que não arrumaram outra? Só as mulheres. Eu falei, gente, vocês estão iludidas, vocês estão no mundo da Disney. Pelo amor de Deus, acorda, a vida segue pra todo mundo. Isso aqui não é uma afronta pra você, é pra te dizer quem tá te esperando no fim. O Cristo é o único que resta. Quando você fechar seus olhos, ou você vai pra eternidade, ou você vai pra uma vida de castigo eterno. Sabe, as pessoas estão com consciência disso, estão vivendo desenfreadamente, Sueli, estão vivendo de uma forma assim, sem pensar nas consequências de nada que tem feito. E os últimos dias estão aí, gente, guerras, sabe? Filho contra pai, mãe matando filho, pai matando filho, essa loucura Gente, um toda. absurdo Um total. absurdo total, sabe? O negócio tá desenfreado assim de uma maneira. E realmente a gente precisa se submeter a esses processos se a gente quiser ir no nível mais profundo. Agora você tá me vendo aí, você quer viver no raso, não compra o meu livro, você vai ficar bravo comigo, vai me xingar lá na internet. Mas, se você quer ter uma profundidade e ter uma intimidade maior com Deus, compre o livro. Eu vou contar um testemunho só último e recente aqui para você não dizer. Eu nunca fui para oração pedir dinheiro. Deus me dá dinheiro, mas existe uma oração mais profunda num lugar em Deus, que Deus começa a suprir suas necessidades só com o teu pensamento. E eu entrei nessa sala de oração e eu lembro que a gente ia começar um grupo de mulheres em primavera e eu não tinha dinheiro. E eu queria fazer uma coisa legal, sabe? Um ambiente legal, porque a gente, mulher, a gente gosta, né, dessas Sim. coisas. Eu queria colocar lembrancinhas, comes e bebes e tudo. E eu falei assim, eu vou anunciar um tênis meu no Facebook. Coloquei um tênis para vender lá. Em menos de 5 minutos, a mulher foi lá em casa buscar a Tânia. Quando ela pegou o tênis, eu falei, eu senti de chamar ela, falei assim, viu, eu vou começar um encontro de mulheres aqui, você quer ir? Ai, quero, mas eu não botei muita fé. Falei, não vai, né? Convida eu no próximo que eu Ai, vou. vem mesmo. Você tem um testemunho muito legal também para ajudar as mulheres lá. E aí, menina, aí vendi um livro, tá? Fiquei com R$ 100. Entrei na salinha de oração e eu falei, tá, Deus, eu tenho R$ 100. E aquela coisa, e aí? Eu vou dar um passo de fé ou eu vou guardar meu 100zinho aqui no bolso? O que que eu faço? E se amanhã não vier o dinheiro, meu Deus, e começa aquela doideira, né? Aham. Só que Deus me encheu de algo tão forte que eu falei, eu vou investir hoje esses R$ 100, porque eu falei, Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor pode fazer o que for. Me encheu de fé essa oração. Eu saí, comprei a lembrancinha, comprei comes e bebes, fiz e foi um encontro assim impactante. Mas daí eu tinha 1 centavo na conta. E a hora que eu entrei para orar, eu falei, amém. Eu não pedi, sabe? No outro dia, quando eu entrei na salinha de oração, eu recebi uma ligação. Olha, eu fiquei emocionada, eu arrepio de falar isso. A minha irmã falou assim, nós ganhamos uma casa. Eu falei, oi? A gente acabou de ganhar uma casa. Não sei como, o pai pegou essa casa aí e deu pra gente, a gente vai alugar e fazer renda. E eu desliguei o telefone impactada. Eu falei, Deus, eu te entreguei R$ 100, o Senhor me deu uma casa.
E o Senhor falou pra mim, você não me entregou R$ 100, você me entregou teu coração. Você me entregou sua confiança. Uau. Então, disso, eu tenho testemunhos assim, milhares de testemunhos. Ah, mas você fala de dinheiro? Não, eu não venho falar da teologia de prosperidade. Eu venho falar de um Deus que cuida, de um Deus que supre, de um Deus que te vê. Mas você precisa ter essa confiança nele, entregar o seu coração. Deus não quer seu dinheiro, só ele. Tantas pessoas falam, ai, pastor, só quer dízimo, só quer oferta, só quer não sei o quê. As pessoas estão perdendo de viver um princípio maravilhoso que está na lei da oferta, na lei do dízimo, na prosperidade da sua vida. Às vezes a chave está ali. Mas não é todo mundo apegado, isso aqui é meu, isso aqui eu não divido, isso aqui morre a família, morre alguém, começa a brigar pela herança. Lá no velório mesmo já estão brigando pela herança. E aí, então assim, de coisas que eu já vivi com Deus, fantásticas, sobrenaturais, eu tenho assim para contar 5 volumes de livro, esse é o primeiro. Então, já começa já no terceiro, já começa o quarto e assim que vai indo, né? E se também deixar que a gente vai ficar falando de maravilhas, Sim, maravilhas sempre. E o interessante sobre essa questão de prosperidade, que eu trabalho muito isso, né, dentro da minha mentoria, é que nós crescemos, nós somos educados, né, somos criados, vamos colocar assim, temos uma crença de que prosperidade é relacionada ao dinheiro. E não é, né? Hoje em dia eu falo assim, e tudo isso mudou de pouco tempo para cá. Do que a prosperidade, ela engloba todo o nosso ser, sim, né? De um indivíduo e todas as nossas áreas. Então, se eu não for próspera na minha saúde, a prosperidade financeira ela não chega. sim, Se eu não for próspera mentalmente, o financeiro não chega, né? E isso tudo, Andréia, a gente vê que é disponível na Bíblia para nós ali, passo a passo, onde Deus sim, fala, né? Primeiro o reino de Deus. Depois, todas as outras coisas elas vão exatamente. sendo acrescentadas, né? Quanto mais tempo você coloca diante de Deus, disponível para Ele, muito mais Ele te entrega. E é o que você falou, não é dinheiro, não é o dinheiro que você coloca em Sim, disposição dele, né? Em algo, mas é o tempo do que o seu coração ele realmente tem para Deus. Nossa, muito impactante o que esse testemunho, Andréia. E com toda certeza, quero estar próximo, quero o livro, quero caminhar junto. Por quê? Porque nós precisamos de mulheres que falam de Deus, não fala de Deus de forma mais profunda, né? Que tem essa vivência, que sim. tem essa conexão, essa intimidade. Nós precisamos caminhar mais juntas. Porque nós vemos todas as outras denominações, né? Eles muito unidos. E a nós, Não, vou contar só mais uma, prometo, só mais uma. A gente vindo no caminho agora, as crianças estão ali no shopping, minha sobrinha, meu filho. E aí a gente vindo no caminho e eu ouvindo um louvor e tal. Daí eu falei assim: Deus, faz um pix pra mim, Senhor. Não, e eles, tudo rindo, ha, ha, ha. Aí a hora aham, que pegou, tô no celular, plim, um pix. O cara falou: não é possível, mãe, para. Eu falei: Deus é o meu amigo. Você vê Deus como um juiz? Ou você vê Deus como um pai? Porque você vê Deus como um pai, você é um filho. E o que que um pai deseja para um filho? Sabe? Então tá tudo errado. O povo tá vivendo tudo errado, sofrendo algumas coisas à toa, porque há sofrimentos que são processos de Deus, mas há sofrimentos que são escolhas mal feitas. sim, é São verdade. colheita. Então, quando a gente fala aí de prosperidade, prosperidade é ausência de necessidade. É o teu plantio, onde você está plantando. Sim, Né? Então, Deus, eu sempre falo, Deus é um Deus coletivo. Ele não te abençoa apenas para você. Ele te abençoa para você né? transbordar. Qual Sim, é o teu propósito? Se você tem um propósito, você que está me vendo de desafio. Você tem um propósito? Você tem um propósito, então você vai colocar nas mãos de Deus, porque esse propósito é abençoador. Você não está pensando só em você. Então, Deus tem mais interesse nisso do que a gente. Deus tem mais interesse em nos abençoar do que nós mesmos, né? Mas não vou falar mais, não. Você vai ter que ler o livro. mas tá muito gostoso falar de Deus aqui, tá fluindo. Assim, meu coração tá até tremendo aqui. A responsabilidade também é alta, né? Sim. É igual você falando sobre essa questão da identidade. Como é que nós enxergamos Deus? Eu vou falar porque esses tempos atrás eu passei isso com a minha filha. Ela veio me perguntar, me questionar. E aí, ai, mãe de Deus, depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu fui criada ouvindo, não faz isso porque Deus não quer. Não faz isso porque Deus não gosta. Deus vai te castigar. Então eu cresci achando que Deus era o quê? Com medo, né? É um castigador, é um tirano. Que Deus? Quem é Deus? Vou deixar essa pergunta aí pra você hoje. Quem é Deus pra você? Essa é profunda.
Porque quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei quieta. Eu falei, gente, eu cresci assim, assim, assado. Com medo de Deus. Que não podia pedir nada. Deus ia me castigar. Sim. Porque eu não era certa, sabe? Tipo assim, Deus te dá, se você for bonzinho, Deus te ama. É, Se você isso. fizer tudo certo, Deus te ama. E a gente aprende que a gente é amado pelo que a gente faz. É, exatamente. E aí eu falei pra Rafael, não, Rafa, vem aqui, senta aqui. Deus é amor, Deus te ama, você é filha amada, sabe? Eu comecei a desconstruir aquela Sim. imagem de um Deus carrasco, que era a imagem que eu tinha antes. E eu falo assim, é uma coisa de louco. Como que você cresce num meio, né, onde você é educada dessa forma, depois você, no meu caso foi de 9 para 10 anos, meus pais se converteram, mas mesmo assim ainda eu falo assim, até um pouco de falta de sabedoria, né? A gente levou essa jornada pro resto da vida. Leva. E eu tive essa consciência, tem o quê? 5, 6 anos? E as É uma marcas, vida né? inteira. Exatamente. Aí entra o processo da transformação, né? Sim. É você buscar esse autoconhecimento, se desenvolver internamente para você entender todas as travas que você tem. Lógico, né? No meu caso, assim, eu sempre fui muito pro pé do Senhor. Então, até em relação à depressão que eu tive, eu não aceitei o Sim, diagnóstico, tá não certa. aceitei uma receita com um monte de remédios. E eu falei assim, não quero isso pra minha vida. Vou falar algo aqui, esse é polêmico, hein? Ai, vou falar. Fala! Nós aprendemos que a enfermidade, às vezes, é a vontade de Deus para minha vida. Não, o caminho de Deus sempre vai ser o caminho de cura, tá? Deixa eu dizer algo, Não, já vou. desconstruir o que você aprendeu errado aí. Termina. E eu vou falar, eu não aceito. Não, mas tá Eu certa, não aceito. tá Tá? certa. E eu fico super chateada quando uma mulher, principalmente, ela chega perto de mim. Ah, Um assunto aham, polêmico. aham. Um assunto polêmico. Vou falar assim. O que eu vou falar? É uma mulher chegar perto de mim. Ah, porque o meu TDAH, porque é o meu filho com autismo, porque. Até ontem você não tinha nada. Nada. E por que que você aceita? Eu, Sueli, isso é tão não, profundo. e, Isso eu, é tão e é isso profundo. que eu falei aqui já me gerou um desconforto dentro de um podcast. Eu olhei pra cara do rosto e falei pra ele: se eu fosse você, não aceitava. E a gente começou a se debater ali. Nem foi pro É... ar esse podcast. Meu Deus, Porque eu falei pra meu ele: Deus. você. Esse vai, tá, gente? Calma, calma que a gente não vai. Não, exatamente, mas é porque o poder da sua palavra. Exatamente. O que que acontece? Nós fomos doutrinados, ensinados a aceitar a enfermidade e o mal como se fosse uma bênção de Deus. E existe algo, vai estar no livro isso, uma prática que se chama declarar a palavra. O que que é declarar a palavra? Eu vou te contar um testemunho aqui bombástico, bombástico. Existia um menino paraplégico em cama, e os médicos iam na casa dele, Kane Reid, acho que é. Eu vou deixar escrito, depois a gente escreve o nome dele aqui na legenda, para eu não escrever e falar errado. É um dos maiores avivalistas que passou pela terra. E ele, o menino na cama. E toda vez que o médico ia, desenganava a mãe. Esse menino não sei o quê, esse menino vai morrer. Não, eles iam fazer lá o paliativo, né? E naquela época ainda. E esse menino começou a ler a Bíblia, começou a buscar a palavra de Deus. Era uma família de cristãos, tá? Mas que aceitavam a condição. E esse menino começou a declarar a palavra. O que que é isso? A palavra de Deus, minha gente, além do que você imagina de uma religião, ela tem ali, é uma receita, é um livro ali com poderoso de palavras que você invoca, né? Então existe em Isaías, a palavra diz assim, ó: Jesus levou sobre si todas as enfermidades naquele madeiro, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então ele levou sobre si toda a enfermidade. Esse menino aprendeu essa palavra, começou a declarar essa palavra. Quanto tempo? 3 dias? Não, foi 1 ano declarando. O que que ele dizia? O Senhor levou sobre si toda a enfermidade, eu sou curado. Daí ele dizia: Deus, obrigado pela cura. Olha, eu arrepio falando isso, é muito emocionante. Obrigado pela cura. Ele começou a agradecer e tomar posse. Porque essa cura, esse momento, esse lugar já está disponível em Deus, mas nossa mente de incredulidade nos afasta disso. Então, o que a confissão da palavra faz? Ela começa a educar sua mente a acreditar naquilo que está escrito. Sueli, 1 ano, os médicos visitaram esse menino e falaram assim: olha, de hoje ele não passa. Os pais tomando café na mesa, esse menino levanta andando, curado. Um dos maiores avivalistas que tem. Conheço pessoas que tinham olho de vidro, começaram a declarar a palavra e começaram a enxergar através do olho de vidro. Por quê? Porque além do olho físico, existe um olho espiritual, existe
existe um corpo espiritual por trás disso, e você precisa aprender a ativar isso. Então, não aceita enfermidade na sua vida. Se você aprendeu isso, você aprendeu errado, te ensinaram errado. O caminho de Deus é um caminho de cura, é um caminho de luz. Quem taca a enfermidade é, é o inimigo da nossa alma. É ele que nos faz isso, que nos passa pela enfermidade. Então, não aceite, declare a palavra de Deus. Esses tempos eu estava com alergia. Nenhuma alergia eu aceito. Comecei a declarar a palavra, declarar a palavra. Quando eu passei a mão, cadê? Não tinha mais nada. Sabe, endometriose, cisto no ovário, comecei a declarar a palavra, declarar a palavra, e no processo, no período de ovulação, eu não aguentava, eu tinha que ajoelhar de tanta dor. Não tenho mais nada, Sueli, sou curada, não tenho mais nada. Fiz um exame, tinha um cisto de 14 centímetros e meio. Quando fui fazer ressonância, o cisto estava 3 centímetros, nem cirurgia precisou. Então, assim, declare a palavra. Por quê? Porque quando Deus começou tudo, começou através da palavra. Eu quero já lançar aí uma pergunta para você. O que tem saído da sua boca? Sabe, você tem edificado a vida das pessoas? Ou você tem sido a pessoa que critica, que afunda, que é negativa? Porque eu não gosto de gente negativa perto de mim, Sueli. Não dou conta. Ai, não vai dar certo. Ai, porque isso aí não sei o quê. Ai, porque é vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos 12. Sim. Essa é a vontade de Deus para mim. Então é muito polêmico isso, porque as pessoas hoje estão aceitando, sem contestar isso. Aceita tudo, né? Não, não dou conta. Aceita palavras de doença, Não, aceita palavras que gente, te para. coloca pra baixo. Eu tenho até uma situação. Você falando um pouquinho de enfermidade, quero contar aqui um testemunho. Meu pai, o ano passado, foi diagnosticado com câncer de intestino. Só que quando ele, mal de idoso, né? Assim, idoso, mas ele é inteirão, tem 60 anos, mas é inteirão. E tava lá passando, né, sangrando, tudinho e quieto. Só que daí ele começou a ter muitas febres. Aí eu falei assim, pai, melhor o senhor ir fazer um exame. Vamos fazer um exame? Porque há uns 10, quase 15 anos atrás, ele teve câncer de próstata e foi curado. Glória a Deus. Entendeu? E aí ele falou assim, tá, vamos fazer um exame, né? Porque tava muito sangramento, tudinho. E tudo bem. Veio o diagnóstico. Pegou a gente assim, super, né? Abalou, é lógico, os filhos, né? Nós ficamos muito apreensivos, porque não sabia o grau, não sabia como que tava. E eu já perdi a minha avó, né? Com câncer de estômago. Pensa num homem, Andréia. Meu pai é pastor. Meu pai tem um dom de uma palavra que você não faz ideia. Que você senta assim, você sabe aquele homem que senta e se para, assim, os meus pais, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. E aí, aquele homem tava inabalável. Inabalável. E nós desesperados, assim, com filhas, né? Correndo, como que nós vamos fazer assim? Já pensamos tudo de pior. Essa é a verdade. Mas porque nós somos seres humanos, entendeu? E aí, veio o diagnóstico, tudinho. Isso numa quinta-feira, na segunda-feira meu pai, né, nós corremos na quinta-feira à tarde, na sexta-feira, na segunda-feira meu pai estava dentro do Hospital do Câncer, já estava com cirurgia sendo marcada, sabe, assim, tudo muito rápido. E aí o médico falou assim, não, vamos fazer a retirada, vamos fazer isso, tá, enfim, fez todo o processo. No dia dos pais, ele já tinha operado. No dia dos pais, se reuniu eu e meus irmãos na casa da minha irmã para um almoço. Nós estávamos assim, abalados. Sim. A gente não sabia o que ia acontecer. Simplesmente aquele homem sentou na mesa e falou assim: não sei nem por que vocês estão desse jeito. Deus me falou que é só um processo de 6 meses que eu vou passar, mas que isso daqui vai transformar e vai curar a vida de outras pessoas. Tá vendo? E eu não sei por que vocês estão aí, tudo cabisbaixo. Ou vocês não confiam no Deus de vocês e que é meu? Acabou. Acabou. Andréia, acabou. A pessoa que conhece a palavra, mas não só conhece, pratica, é uma pessoa de fé firmada, fundada, porque a nossa fé ela tem um fundamento, Sim. Né? Então, nossa, eu já ouvi tantos testemunhos acerca disso. E aí, depois daquele dia, simplesmente o nosso coração ficou em paz. Quando pergunta, meu pai tá bem, tá aí, curado, pregando. Onde chama, ele tá indo. É isso, é a entendeu? fé. E você olha lá, um homem forte, nem parece que passou por cirurgia, teve que fazer a quimioterapia. Tem que fazer. Ele falou, não, tem que fazer, tá bom. Ele não queria. Falei, não, pai, faz por precaução, né? Ele falou assim, não, mas eu não tenho nada mais. E não tem nada. Mas é isso daí, declarar a palavra, declare a palavra a seu favor. Mas o que acontece? A gente acredita uma semana, depois vem o diagnóstico, aí você vai esmorecendo. Aí você vai esmorecendo. Eu conheço pessoas que declaram a palavra 1 ano, 2 anos, 3 anos, pra ser curada mesmo. Então, e aí as pessoas têm aquele hábito de querer pra amanhã, pra ontem. Eu tô orando, mas, Senhor, eu preciso pra ontem.
Senhor, eu preciso para agora. Senhor, isso. Tipo assim, é uma oração com uma fé, uma fé. Imediata. Não é nem uma fé imediata, é uma fé pedindo para que Deus haja imediatamente. Sim. E o meu tempo não é o tempo de Deus. Deus não é um garçom, né? Que chega com uma Exatamente. bandeja e um menu. Olá, senhora, O o que que a você senhora precisa? gostaria? Não É. é assim que Não. funciona, né? Lembrei de uma passagem agora que Deus trouxe no meu coração. O livro de Esther. Quando Esther fica sabendo que há um decreto que vai matar o povo dela, a primeira reação dela foi humana. Ela pensou, meu Deus, e agora, né? Meu Sim. Deus, o que vai acontecer? Mas a segunda reação dela foi espiritual. Ela convocou o povo e falou, vamos orar e jejuar. Então, assim, a sua reação humana não tem problema, somos humanos, vamos desesperar às vezes, mas o seu próximo passo, a sua atitude tem que ser de fé, tem que ser espiritual. Tua reação pode ser humana, mas a tua atitude tem que ser espiritual. E através desse jejum e dessa ousadia dela, mudou um decreto de todo um povo, do povo judeu, né? Então, nós podemos sim ter momentos de que a gente se abala, mas nós temos que guerrear espiritualmente contra isso. Eu não aceito enfermidade, eu fico doida. Vem a amiga falando, é porque não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Cristo, não aceito. Não aceito. E eu passei essa semana isso daí, declarações. E até eu falo assim, eu tenho uma palestra que fala, né? Mude um hábito e transforme a sua vida. Aí. Olha Tá até só. no seu livro, Olha no que seu forte. livro. Sim, mude um hábito e transforme a sua vida. Eu mudei 3 hábitos. Eu falo, primeiro foi o hábito de Deus, porque ninguém tem hábito de Deus. E o que é o hábito de Deus? É você abrir sua boca e entregar o seu dia a partir do momento que você abre os olhos. Isso se torna um hábito, né? E depois você vai criando a conexão, a intimidade. Depois é o segundo o quê? O poder do pensamento e da palavra, porque você declara aquilo que você pensa. Aí tá a chave. Tá a Entendeu? chave. Quando eu entendi isso há 2 anos, e olha que eu estudo muito, e eu virei a minha vida tem 2 anos e indo para 3 anos, por causa dos pensamentos. Porque enquanto as pessoas falavam, ditava quem eu era e eu acreditava, eu perdi a minha identidade, porque aí eu não comecei a acreditar naquilo que Deus falava sobre mim. E eu mudei o meu pensamento, consequentemente eu mudei as palavras, porque você declara aquilo que você pensa. E depois o hábito da disciplina. Eu comecei a ser mais disciplinada com o resultado que eu queria. Intencional, né? Exatamente. Tá? Mas o que aconteceu? Essa semana, há muito tempo eu não tinha crise de enxaqueca e eu não tinha crise de dor de ouvido, porque dá todo no meu lado esquerdo. E aí Deus falou comigo ontem. Ele me curou ontem, Andréia. Eu fiquei de cama domingo, segunda, terça, sem sair de casa. Eu ia fazer só uma caminhada para mim não deixar meu corpo se abater, mas assim, com a minha cabeça muito, sabe, assim, eu não conseguia falar com ninguém. Eu até fiquei mais off, resolvendo só as coisas necessárias. E aí, Deus, ontem, a minha mãe me ligou e falou: essa dor de cabeça aqui não é sua. Você repreende Isso é mulher agora. de autoridade aí. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu só declarei, na hora eu fiz um estalo. Eu falei assim, por que eu deixei isso me abater 3 dias? Na hora. Mas é o ataque, né? E aí, o que eu fiz? Na hora, nós duas no telefone, eu comecei a declarar, desligou o telefone, não tinha uma dor. E outra, Deus sabia que nós ia estar falando dele aqui, não ia deixar você lá na cama prostrada. Não. Nunca. Mas é isso, é declarar a palavra. Uma prática espiritual muito forte. Jejum, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, oração em línguas, declarar a palavra. Então, assim, são coisas que constroem a vida do cristão. Quem não tem isso é um cristão raso. O que é o cristão raso? Ai, não gostei do que o pastor falou, vou sair da igreja. Ou só vive daquelas pregações relâmpagos. Do YouTube. Relâmpagos. Vou no YouTube ver o que eu quero ser ministrado hoje, né? O que Deus vai falar comigo. Aquela ministração de versículo. Ai, não vou à igreja porque ninguém presta. Mas a gente aceita mais um, pode vir. Tá todo mundo junto ali, né? Porque já que ninguém presta, a pessoa acha que só ela presta. Então, são práticas que vão construindo a vida do cristão e vão nos edificando. E esse livro é muito poderoso. Vai ter tudo isso lá. Ai, gente, que delícia de bate-papo. É gostoso demais falar de Deus, né? E eu quero muito esse livro. Como eu fui uma das primeiras a Oi, te trouxe café. Quero ser a primeira a te honrar. Amém. Tá? Na hora que o livro chegar, estiver disponível. Nós vamos fazer lançamento. Vamos fazer lançamento lá. Lógico que vamos fazer lançamento lá em Primavera, né? Viu? Você é nosso convidado. Lançamento do livro Forjados no Fogo, da autora Andréa Mazarino. Toda vez eu fico na hora de falar Mazarino. Andréia,
E que é essa jornada de você se colocar à disposição, né? Primeiro de Deus, para ele, como um instrumento, né, dele aqui na Terra, fazendo com que você. Qual é o maior ensinamento de você mesmo tirou pela escrita? Ah, isso é forte. Pela escrita você fala no geral É, ou no desse geral, livro? de parar e escrever. Por quê? Eu fui curada escrevendo. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, quando você para dar atenção para a sua dor, aí realmente você é curada, você entra no processo de cura. E por eu ter passado por isso, né, a depressão, eu realmente fui curada, foi escrevendo, falando sobre ela. E eu relutei durante 4 meses, que eu não queria falar sobre isso, eu tinha vergonha. E Deus, sabe, no meu coração, você precisa falar sobre isso, você precisa falar para Deus. Eu falei assim, não vou falar. Foi uma guerra interna. E quando no dia eu falei assim, quer saber? Eu tinha 2 dias para entregar. Eu falei, eu vou falar sobre a depressão, porque não tinha, sabe? Você buscar o que direcionar, o que falar, e não tinha, não vinha nada. Eu falei, então eu vou falar. E naquele dia, eu entrei às 7h30 no meu quarto para escrever e saí 4 horas da manhã. Eu quase derrubei minha casa, tanto que eu gritava, tanto que eu chorava. É, Cada palavra, cada momento que Deus me levava lá na cena, para me escrever aquela cena, aquela emoção, aquilo ali, eu comecei a ser limpa. E Deus realmente me curou através da escrita. Ele usou o mecanismo da escrita para me curar. Então, qual foi assim a chave que você teve, né, dessa virada da escrita? enquanto você falava isso, Deus já falava comigo, sempre na palavra, porque tá tudo na palavra. Lá em Abacuque, no capítulo 2, verso 2, Deus dá uma ordem ao profeta e diz assim: Escreva. escreve a visão profética em tábuas de forma clara e legível. Por quê? Porque essa mensagem ela tinha que ser facilmente lida pelas pessoas, né? E até quem passa, ele diz assim, até quem passa correndo vai conseguir ler. Ó, me arrepio falando isso. Então, se É um decreto, é né? um decreto. Escreve a visão, escreve aquilo que eu tô te mostrando, escreve, porque até quem vai passar de raspão vai Uau. falar, opa, peraí, vamos ver o que que é isso daqui. Pessoas que passaram de raspão no meu perfil, compraram um livro. Opa, peraí, deixa eu ver que livro, o que que é isso aqui? Vou comprar. E assim, era exatamente o que a pessoa precisava. Então, esse é o fundamento, assim, que eu levo. O que Deus faz em nós, Ele quer fazer também através de nós. Então não fica só em você, como eu falei, Deus é um Deus coletivo. Ele não quer que você viva e fique ali curado bonitinho. Ele quer que Ele você não te alcance. abençoa, né? Só, Só. Só não é só você. isso. É. Ele quer que a sua bênção, ela, né, Transborde. respingue em todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu também creio muito nisso, que nada é só nosso, Sim, né? E nada é, tanto que nada é só nosso, que Deus veio por todos. sim. Né? O tanto que ele é amor, tanto que não existe na Bíblia uma palavra que fala que Deus entrou em conflito porque ele não amava alguém, Isso. né? Porque o pai, ele faz o quê? Ele corrige. Então, nossa, meu coração tá até tremendo aqui, gostoso demais, tá nosso bate-papo, vocês não têm ideia da presença, da atmosfera que está aqui, né? André, eu quero deixar aqui meus parabéns pelo seu livro, que eu tenho, né? Que eu li, que é o Oi, Te Trouxe um Café, do Caos à Cura, esse livro. Que é um livro, né? É um devocional, né? Ele é. É um Ele é devocional. uma jornada de 30 dias, né? É, não chega a ser um devocional, mas é um livro diário. Você lê um capítulo por dia, é um livro muito gostoso. Agora, eu já quero. A gente lê esse livro, tá tão gostoso, tá, pra mim, está profundo. Por quê? Porque fala diretamente com o coração de outras mulheres. E o próximo que está chegando aí. Só do nosso bate-papo, já dá para entender a profundidade que vai ser ele. Eu já quero. Que Já quero. bom. Deixa o convite, Andréia, para todos os nossos, né, telespectadores estar com a gente amanhã. E também, né, direcionando para aquela câmera, deixa uma mensagem de impacto. Vou deixar aí esses. Você tem 7 minutos para você. Nossa, você estava falando aí sobre o amor, né? Eu gosto muito de um pastor David Robertson, muito profundo em tudo isso que eu falo aqui também. E aí, até esses dias eu estava assistindo uma palavra dele, ele já se foi, né? Um homem muito abençoado, andava no Espírito, no Poder. Ele tem um livro muito forte também que chama Andando no Espírito e no Poder. E ele falou assim: será que Deus ama mais o apóstolo Paulo
do que aquele que está lá no lamaçal de pecado hoje? Deus não pode amar mais o apóstolo Paulo do que você que está me vendo aí, que talvez não tenha ainda uma vida, nem conhece ele. Porque isso vai contra a palavra, ele não faz acepção de pessoas. Então, o amor dele por você que está me vendo aí é o mesmo que ele tem por todos que já estão caminhando com ele. Então, o que eu queria deixar no fim é realmente um apelo. Eu sou pastora, né, gente? Não tem como. Para que você conheça esse Cristo, sabe? Para que você possa vivenciar um pouco do que Deus tem para sua vida. Porque se você está no raso, existe um nível mais profundo em Deus. Existe um lugar de consolo, existe um lugar aonde Deus realiza até os seus pensamentos. A palavra diz disso. Ele vai realizar até os sonhos do seu coração, como a Suelen testemunhou, né, sobre isso. Amanhã nós vamos estar lá, Cuiabá Lar Shopping, né, na Miguel Isso. Sutil. A partir das 16h30 eu já inicio lá e depois tem as outras escritoras também. Vai ser um momento precioso. Vem me conhecer, quero te dar um abraço, conhecer sua história. Vem conhecer um livro, tomar um café. E o próximo livro também é muito impactante, então já quero deixar esse convite. Me segue na minha rede social, no Instagram, @euandreiaoficial. Já acompanha lá os conteúdos e vai acompanhando esse lançamento desse livro, que eu tenho certeza que se você se sente hoje perdido, você se sente hoje, sabe, eu preciso de um recomeço, eu preciso de um start na minha vida. Eu sinto que tem alguma coisa que não encaixa, eu patino, eu não saio do lugar. Eu só passo prova, luta, eu não consigo sair disso. Esse livro é para você. É um livro que que te convida a sair dessa confusão que você vive, a sair desse raso, a conhecer Deus como um amigo e como um pai, e não só como um juiz. Uau, que lindo! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Sueli Sacal, Carlos Endrigo, né, Grupo Move Work, e também conhecer a nossa linha de streetwear, que é a nossa linha de camisetas. Nós Ah, eu temos vi, tá lá, lindo. sim, tá lindo, né? Então temos lá camisetas com frases, temos camiseta com desenhos, oversize. Então, assim, tem uma linha dry fit. Então, tem, assim, uma linha completa de camisetas. Acesse lá www.movework.com. Também vai estar aí na descrição o site, as nossas redes sociais. E compartilhe com uma amiga, compartilhe com um amigo esse episódio, que eu tenho certeza que ele vai gerar transformação na vida do seu amigo. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Andréia, muito obrigada por você, né, se colocar à disposição de outras vidas, viu? Que Deus te abençoe grandemente, Amém. que abençoe tudo e faça prosperar tudo aquilo que está aí nas suas mãos e que vier nas Amém. suas mãos. Amém. Amém? Recebo. Amém. Amém. E é isso, gente. Até a próxima sexta-feira.